Todos bem-vindos ao meu canal Padre Marcos Maria dos Santos. Nós estamos aqui para poder meditar a palavra do Senhor, justamente nesse quarto domingo da Santa Quaresma. O evangelho que nós vamos escutar hoje é um pouquinho mais largo, um pouquinho mais longo, então que possamos ter paciência, porque é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 9, versículo de 1 a 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é ele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que abriram teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. E perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista, e respondeu-lhe: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles, e perguntaram outra vez ao cego: E tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus acreditaram que tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram: Esse é o vosso filho que diz ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinha medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que era cego e agora vejo. E perguntaram-lhe então: O que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso tornar-vos discípulo dele? Quereis tornar-se discípulos dele? Então insultaram e disseram: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz sua vontade. Jamais ouvi dizer que alguém tenha sido aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram: Tu nasceste todo em pecado e estás ensinando. Estás os ensinando. E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acredita nos filhos do homem? Respondeu-lhe ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu estás vendo, é aquele que fala contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosses cegos, não terias culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no quarto domingo da Quaresma, já no meio, na metade da Quaresma, celebrando este domingo chamado de Domingo Letário. Letário significa o Domingo da Alegria, porque já estamos na metade da Quaresma e já vislumbrando as alegrias da ressurreição do Senhor, as alegrias da Páscoa. E justamente essa antífona, a antífona que é lida pela igreja, a antífona o primeiro versículo que abre a liturgia, como está em Isaías, no capítulo 66, versículo 10 e 11, alegra-te, Jerusalém, reuni-vos, vós todos que a amais, vós que estáis tristes, exultai de alegria, saciai-vos com a abundância de vossas consolações. Ou seja, nós somos chamados já a vivermos essas alegrias, mesmo entrevendo a cruz do Senhor. E agora há pouco escutamos este evangelho que é lindíssimo. Eu convido vocês, quando vocês justamente participarem da missa, lerem o evangelho antes, né? Então, procurem. Tem aplicativos justamente da liturgia diária para ir meditando, né? Não ficarem só aquilo que o padre tem para falar. Claro, nós sabemos que a fé vem pela pregação, vem pelo ouvido, como nos diz São Paulo aos Romanos. Mas o sacerdote tem muito pouco tempo. Geralmente uma missa, por exemplo, no Brasil dura 1h30 no máximo, 1h20 no domingo. O padre vai pregar 15 minutos, 20 minutos, fora disso já não é muito bom, não é muito legal. E claro que o sacerdote, em virtude da sua ordenação, ele tem a graça de Estado de pregar para vocês com a autoridade que a igreja lhe confere, que a igreja lhe dá, que o próprio Deus lhe confirma, para que vocês possam escutar entendendo, mas mesmo assim é muito pouco. Então é necessário nós termos esse contato com a palavra, para que, conhecendo a Deus, possamos amar, e o amando possamos servi-lo, e servindo possamos depois gozar na eternidade do céu. Santo Inácio de Loyola, que viveu no século XVI, esse grande santo, fundador dos jesuítas, da Companhia de Jesus, dos Societas de Jesus, que evangelizou principalmente o Brasil, a América Latina, mas principalmente nosso país, o Brasil. Ele dizia, né, que Deus criou o homem com uma finalidade, para que o homem conhecesse, amasse, servisse a Deus e no outro mundo gozasse dele na eternidade. Então, existe uma cadeia de finalidades, uma meta que nós homens somos chamados de uma forma sobrenatural a atingirmos. Gozar de Deus é ver a Deus, né? A visão beatífica, a salvação. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu o sirva. Para que eu possa servi-lo, é necessário que eu o ame, né? Porque nós não somos empregados de Deus, somos servos de Deus. E para que nós pudéssemos o amar, ou seja, para que possamos amá-lo, é necessário conhecê-lo. E aí passa por sua palavra, passa justamente para sua palavra. Esse evangelho de João, capítulo 9, João gastou um capítulo inteiro para descrever esse milagre. Então, Jesus passa por um homem que é cego de nascença. Então, guarde isso, cego de nascença. Então, é um milagre estupendo. Alguém que nunca viu, alguém que nunca teve contato com este mundo externo através da visão. Nós temos 5 sentidos, a visão, a audição, o olfato e o tato, mas a visão, os olhos, nos faz com que percebamos o mundo de uma forma muito diferente. A própria visão, né, os nossos olhos, a ligação com o nervo óptico e o cérebro é direta. É uma externalização do nosso sistema nervoso para fora. Tanto que há um dito que diz que os olhos são a janela da alma. Então percebemos o homem que está à beira do caminho pedindo esmola, necessitado, um homem que não enxerga, sem esperança. E Jesus vai até ele. E Nosso Senhor, os discípulos de Nosso Senhor perguntam para ele quem pecou, ele ou seus pais, né? De quem é a culpa? Eu acredito que essa é uma grande tentação que nós aqui eu me incluo também. Quando a gente passa por uma tragédia, a gente testemunha uma tragédia, testemunhamos uma morte, a primeira pergunta é quem é o culpado? E às vezes não há culpados.
Nós devemos muitas vezes perguntar o porquê, mas o para quê. E aí Jesus disse, para manifestar a glória de Deus. Então tudo devemos visar, né? Buscar a glória de Deus. A gente fica se perguntando por quê. Ou seja, a nossa própria mente tem essa estrutura lógica da qual buscamos causas e efeitos. E Nosso Senhor vem dizer que não. Nem os pais, nem eles pecaram. Na verdade, essa ideia de que se acontece alguma desgraça, é culpa de alguém, já estava já no imaginário judaico, no imaginário dos judeus. A gente vai ver bem isso no Jó, né? Jó, o sofredor. Jó, já o protótipo de Jesus, o servo sofredor. Quando os amigos de Jó, dada circunstância, dizem, aí, você pecou? E Jó diz, não, eu sou inocente. Eu sou inocente. Então não vamos fixar bem quando sofremos qualquer coisa, o porquê. Não vamos tentar procurar explicações que criamos mais problemas do que resolvemos. Muitas das vezes as pessoas vão em outras religiões de linha reencarnacionista, seja o hinduísmo, seja o budismo, mas ainda no Brasil, infelizmente, o kardecismo, que vem dizer da questão da lei do karma e do dharma, né? Então tudo que nós fizemos, existe uma carga negativa a ser purgada, que é o karma, e quando acontece a redenção, nós entramos num outro novo horizonte, que é o dharma. Não devemos procurar isso. Sofremos devido às contingências da vida. Sofremos devido aos nossos pecados, no sentido de que toda ação, às vezes existe uma reação. Por exemplo, se eu bebo e de repente eu estou sofrendo cirrose, muitas das vezes é devido à cirrose. A cirrose é devido à bebida que eu bebo. Às vezes eu sofro devido às consequências de escolhas equivocadas do outro. Verdade. Mas às vezes não entra nada disso. Sofro devido à natureza precária humana, né? Deixa-me explicar. Todos nós somos criaturas decaídas devido ao pecado original. Então a nossa natureza não foi destruída. Não. A nossa natureza humana, ela é capaz de Deus, como nos lembra Hanner, né? Capax Dei. Mas ao mesmo tempo ela foi profundamente ferida. Ou seja, as contingências da vida, as doenças, as enfermidades, tudo isso acaba fazendo parte da existência humana nesse mundo. Pois bem, Nosso Senhor Jesus Cristo faz lama e toca nos olhos daquele cego e diz, vai se banhar na piscina de Siloé. Ok? É muito interessante porque geralmente as curas de Jesus, elas são instantâneas. Jesus queria, e por um ato da sua vontade, a cura acontecia. Então, por que isso acontece? Porque Jesus é Deus. Nós, católicos, devemos aprender a pensarmos trinitariamente. As pessoas têm uma ideia muito equivocada. Às vezes eu vejo no Facebook as pessoas chamam Jesus de Pai. Né? Não é certo, porque Jesus é o Filho. Né? Então a gente tem que ter bem claro. Existe um só Deus em três pessoas realmente distintas. Então tudo é trinitário na nossa fé. Começamos a missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Padre termina abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, existe uma trinitariedade nas coisas, né? Até mesmo nas coisas criadas, como o tempo, né? Passado, presente e futuro, altura, espessura, largura. Então, existe uma tripartidariedade, podemos dizer, nas coisas criadas, reflexos do próprio Deus, né? Então, até mesmo a constituição material, por exemplo, como nos ensina a física química, que as coisas materiais são constituídas de átomos, até a própria estrutura atômica. Veja, o padre não está falando da estrutura subatômica, mas a estrutura atômica, o átomo, a gente aprendeu isso na escola. Quem aqui já fez o segundo grau, pelo menos, o átomo é dividido, é composto de elétrons, prótons e nêutrons. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, para que a gente possa entender. Os atos de Jesus, porque Ele é Deus, se realizam. São atos performativos. Ele quer e acontece. Porém, nesse dado momento, Nosso Senhor, Ele faz com que este homem tenha uma caminhada de fé. Que você vai se banhar na piscina, Siloé, que significa enviado. E quando Ele se lava os seus olhos da lama que Jesus havia feito, é que a gente pode recordar
o próprio Deus, a gente sabe que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho, é o Verbo, é o Logos. Deus, então Deus como Pai e Espírito Santo, distinto do Pai e do Espírito Santo, mas da mesma substancialidade, consubstancial. A igreja fala ousia, da mesma essência do Pai e do Espírito Santo. Nosso Senhor, ele faz essa lama, lembrando, aqui nós lembramos aqui no capítulo 1 da criação do homem, quando Deus forma o homem da argila, forma o homem do barro, e aí ele tocando seus olhos e o homem se banhando nessa piscina, que pode e também simboliza, aqui damos essa chave de interpretação, essa chave hermenêutica, o enviado. Então, quando recebemos o toque da graça de Deus, somos iluminados pela fé, recebemos o santo batismo. Boa parte de nós recebemos o batismo nenê, mas é importante que nós tenhamos essa consciência da importância desse sacramento que nos tornou filhos de Deus na ordem da graça, na ordem que nós recebemos a graça da filiação divina, que nós recebemos a graça santificante, que nós recebemos as graças atuais, que nós recebemos a graça sacramental que vai dar suporte para as outras graças que vão vir e são oriundas dos demais sacramentos. E cada sacramento que foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que confere graça em que se aplica os méritos da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição, que tem este dado da materialidade, todo sacramento tem, né? Seja a água, seja o pão e o vinho, seja os óleos. Então aí nós vamos entender que esse homem indo lá e tocando, ele começa a enxergar. E aí, infelizmente, começa-se, então, toda uma querela, toda uma disputa. Os fariseus dizem, mas foi curado no dia de sábado. Nós vamos vendo a pequenez do pensamento destes homens, nós vamos percebendo a mesquinhez. Ao invés de eles darem glória a Deus, o milagre foi realizado no meio deles. Ao invés de eles poderem perceberem que as profecias que falavam do Messias, que está em Isaías, que está lá em Samuel, que está em Deuteronômio, um homem levantado superior a Moisés, porque nem Moisés curou um cego de nascença. Ao invés de eles se alegrarem, glorificarem, eles endureciam o seu coração cada vez mais. Como o faraó, né? A gente vai ver isso na leitura do Sábado Santo, cada milagre que Moisés realizava, ou melhor, Deus por meio de Moisés, ao invés de ele se converter, o seu coração se endurecia. Esse fenômeno, que vem de uma palavra grega significando esclerocardia, coração duro. A gente de língua portuguesa, né, no Brasil, a gente fala, né, coração peludo. Ao invés de eles darem glória a Deus, eles começaram a blasfemar. É pecador. Esse Jesus é pecador. Está curando o sábado. Está violando o mandamento. Nosso Senhor vem dizer que a caridade, que o amor deve ultrapassar todo e qualquer mandamento, porque o mandamento maior é o amor. Nós vamos ver isso justamente em 1 Coríntios capítulo 13, no hino à caridade, Paulo dizendo que o amor tudo suporta, que o amor tudo desculpa, que o amor tudo crê, a caridade tudo crê, tudo suporta, tudo desculpa, que tudo passará, a fé vai passar, a esperança vai passar, porém a caridade não, porque Deus é amor. Deus caritas est. E a ordem maior, o mandamento maior, até para quem faz direito canônico, o último cano do direito canônico é os salos animaram a salvação das almas, que ultrapassa toda e qualquer lei, a lei maior, salvação, lei do amor, a caritas. E depois dessa disputa toda, e ele vem dizer, olha, não sei, só sei que Jesus me curou. E a gente tem um dado aqui muito importante, até histórico, porque nos diz que eles já haviam combinado. Então, a partir de João, nós temos aqui um câmbio, temos uma troca. Jesus, nos seus 3 anos de ministério público, o primeiro ano só sucesso, o segundo, Jesus já começa a formar um grupo de inimigos, no terceiro os inimigos dele já se armaram para poder condená-lo, para poder matá-lo. E aqui está dizendo que a comunidade judaica, as autoridades judaicas, os judeus, já haviam combinado que quem declarasse que aquele homem, Jesus de Nazaré, Yeshua ben Nazaretz, fosse Mashiach, fosse o Messias, seriam expurgados da comunidade. Como esse evangelho foi escrito já no final do século I, portanto, são contemporâneos do concílio de Jamnia, o concílio judaico, em que os judeus determinaram o catálogo dos seus livros
inspirados, segundo a sua regra judaica. Nesse momento separou-se completamente da sinagoga os judeus dos cristãos. Então, cristão é uma coisa, judeu é outra. A gente vai ver bem claro isso justamente nas primeiras perseguições do oficial, né, do Império Romano para com os cristãos, no ano 64, na época de Caio César Nero, na época de Nero, quando Nero decreta a morte dos cristãos, fica bem claro quem é judeu, quem é cristão, as feras dos cristãos, para a cruz os cristãos, né? Alegando que eles não adoravam os deuses, alegando que eles não idolatravam, alegando que eles não reconheciam César como seu Deus. Porém, os próprios judeus tinham permissão de César para não adorá-lo e para não prestar culto público aos deuses romanos, ao panteão romano. Eles tinham essa permissão. Porquanto vemos que eles sabiam distinguir perfeitamente os nazarenos, os seguidores do caminho, os seguidores de Jesus de Nazaré, daqueles que eram seguidores de Moisés. E percebemos nestes homens a malícia do demônio. Percebemos nestes homens aqui, nesses inimigos de Jesus, essa rejeição de Jesus, que esses homens estavam liderando, o inimigo de Deus trabalhando o seu orgulho, trabalhando a sua vaidade, trabalhando a sua inveja. Porque Jesus fazia muito sucesso com as pessoas. Porque Jesus era independente, era livre das amarras, da religiosidade do seu tempo. E vemos esse pecado que nosso Senhor vai falar depois em Mateus, Marcos, Lucas. O pecado terrível que é chamado blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é meramente insultar o Espírito, não. A igreja vem nos ensinar que a blasfêmia do Espírito Santo é a presunção da pessoa, por exemplo, presumir-se que está salva. Eu vou para o céu. Não, nós não temos certeza. Esperamos em Deus, temos esperança que possamos nos salvar. Ou o lado extremo, o desespero. Sou tão pecador que eu não tenho esperança alguma. As duas pontas da corda, a presunção e o desespero, ok? Pecados contra o Espírito. Mas há um terceiro pecado contra o Espírito, que é atribuir ao demônio aquilo que é de Deus. Resistir à verdade. Resistir à verdade. E atribuir ao demônio aquilo que é a ação de Deus. Quando nosso Senhor encontra-se com esse cego de nascença, e aqui há toda essa questão, essa discussão, porque depois eles vão falar com os pais vão falar que não conhecem o menino, a gente sabe que esse é nosso filho, a gente sabe que ele estava cego, agora vê, mas graças a Jesus. E é quando Jesus, sabendo que tinha expulsado o rapaz, o encontrando, então as autoridades judaicas haviam expulsado, Jesus faz essa pergunta: você acredita no Filho do Homem? Então, esse título, Filho do Homem, que vai aparecer no profeta Ezequiel, vai aparecer também no profeta Daniel, que é um título que Jesus reserva-se a si. Falando em terceira pessoa, Barenarha. E ele pergunta: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, sou eu. Estás vendo? É aquele que está falando contigo. E ele cai, se prostra. Aqui o termo prostrar-se não é só cair de joelho, como nós nos ajoelhamos, mas é mais ou menos aquele gesto da ordenação de prostrar-se, né? Proscreres. Quando a gente ordena diácono, padre ou bispo, né? Ou a profissão dos religiosos, né? Então, de entrega e de adoração, um gesto maior. E aí nosso Senhor, e aí ele diz: eu creio. Eu vim para este mundo para distinguir, para separar aqueles que vão ser declarados cegos, e os cegos possam enxergar. Eu creio. Esse cego de nascença, meus irmãos, existe também aqui uma leitura maior, uma leitura alegórica, uma leitura não apenas da literalidade, ou seja, Jesus curou alguém que estava cego. A gente tem que fazer uma leitura porque a visão simboliza a fé. Uma leitura um pouco mais profunda espiritual. Então, a fé. Nosso Senhor toca e nós começamos a enxergar. Então, o que significa a fé? A fé
não é sentimento. A fé tem essas duas dimensões, né? Duas dimensões, podemos dizer, a existencial e a dimensão de eu crer, de eu aderir com a minha inteligência às verdades que foram reveladas por Deus. Então, eu creio que o pão e o vinho, depois da consagração, depois que o padre pronuncia as palavras de Jesus pela ação do Espírito Santo, se transforma no corpo e no sangue, na alma e divindade de Jesus Cristo. Entendo plenamente? Não. Eu creio. Creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio que Maria é virgem e é mãe. Bom, é impossível. Ou uma mulher é virgem, uma mulher é mãe. Mas, porém, eu creio. Assim Deus assim revelou e assim eu creio, a igreja confirma. Foi revelado por Deus à igreja. Que Jesus Cristo é Deus e é homem. Como que pode ser homem? Como pode ser Deus? Não entendo plenamente, mas eu creio. Eu creio na Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Posso entender plenamente? Não, mas mesmo assim eu creio. Então aqui está os conteúdos da fé que nós somos chamados a aderirmos com o nosso coração, com a nossa existência, com a nossa inteligência. E quando dizemos no credo, creio na Igreja Católica, subentende-se que creio em tudo aquilo que Deus revelou à Igreja. Ok? E aqui a Igreja nós entendemos enquanto o corpo místico de Jesus Cristo. Não apenas os padres, também a parte exterior da igreja, externa da igreja, a sua hierarquia. Porém, existe aquilo que é a fé também existencial, minha, malmente comparando como se fosse um terceiro olho, do qual eu posso enxergar as coisas invisíveis, aquilo que Hebreus 11, no versículo 1, vem nos definir, que a fé é fundamento da esperança. Então, a esperança se eu estou no primeiro semestre de Direito, eu estou no primeiro semestre, mas minha cabeça está na minha formatura, vou ser advogado. Eu estou no primeiro dia do meu curso, mas eu tenho lá aquela esperança. É o fundamento, tudo isso tem a fé por base. Fundamento da esperança, certeza daquilo que não se vê. E a Bíblia vem nos dizer, a palavra de Deus vem nos dizer em Romanos, em Rabacuque, em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando lemos o capítulo 11 inteiro, o autor da carta vem nos dizer tudo aquilo que é a fé. Né? Então Jesus, pela graça, tocou naquele homem acreditou. E a fé vem nos iluminar, vem iluminar a nossa alma. E como é que eu faço para crescer em fé? Para poder terminar essa reflexão, que eu sei que ficou muito longa. Primeiro, rezar, orar. A igreja ensina, haja como se você tivesse fé e a fé te será dada. Então, eu vou rezar. Quem reza tem esperança de ser atendido. Depois eu vou pedir uma graça. É Deus quem dá, a virtude teologal vem de Deus mesmo. E há graças que Ele quer me dar, mas o que eu quero receber. Quando o Padre ergue o pão e o vinho consagrado, é Jesus que a gente diz, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dizemos como São Tomé, eu creio, mas aumenta a minha fé. Quando São Tomé toca no lado de Jesus, eu creio, meu Senhor, meu Deus. Depois agir como se tivesse fé, sempre. E a fé te será dada como acréscimo. E aí, outra questão também, que ajuda a gente a aumentar a nossa fé, a oração, esse trato com o Senhor, né? Essa reflexão, essa meditação na palavra do Senhor, essa petição de pedir, suplicar o dom da fé, mas também lembrar, fazer essa amnesis, recordar os grandes feitos do Senhor. Quando a gente se reza salmos, né, aqui eu sou ruim de memória para lembrar qual salmo, mas o salmista vai cantando, né, tudo que o Senhor fez. O Senhor fez maravilhas, o Senhor libertou a Israel, o Senhor castigou o Egito, o Senhor nos levou com um braço forte, o Senhor nos deu a vitória, o Senhor derrotou os filisteus para nós. Ou seja, tudo isso o Senhor foi realizando. Quando eu lembro o Senhor na minha vida, as preces que foram atendidas, os livramentos que eu tive, a providência em dado momento oportuno que foi dado, tudo isso eu vou lembrando e vou vendo que Deus sempre me conduziu. Isso ajuda a aumentar a minha fé. Que Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, Rainha dos Santos, a mulher da fé, quando todos desacreditaram, por causa disso que o sábado é dedicado a Nossa Senhora, quando todos desacreditaram no sábado de aleluia, pararam de crer, a Virgem creu contra toda esperança. A Virgem, como diz em espanhol, creyó, sustentou a tocha
crendo em nome de todos os crentes até o final do mundo. No seu Filho Jesus, sepultado, destroçado, estraçalhado, que não tinha forma humana, mas ela cria, há de ressuscitar no terceiro dia, glorioso, vitorioso. Esse corpo que ele recebeu de mim, no meu seio virginal, por obra, por graça, unção, poder e virtude do Espírito Santo, esse corpo que assumiu os pecados dos homens na cruz. Mas ao mesmo tempo, esse corpo embebido de divindade, porque ele era Deus, há de ressuscitar, triunfante e glorioso, majestoso, lindíssimo e belo. E de fato assim aconteceu. Que ela interceda por nós, para que possamos, como este homem, dizer: eu creio, Senhor. E aumenta a nossa fé. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.